Tinha publicado 412 livros e já tinha vendido mais de 30 milhões de exemplares no mínimo. Então hoje já foram contabilizados 535 livros e já são mais de 60 milhões de exemplares vendidos, também no mínimo. Então sabe-se lá o que ainda vem por aí. Imagina, 20 anos se passaram. As vendas se multiplicaram. Novos livros surgiram. Filmes foram feitos e levaram milhões de pessoas aos cinemas. O Chico e o legado do Chico só crescem. Ele está vivo, assim como Kardec está vivo também. Neste instante, Chico Xavier. Para felicitar. Amar sem esperar ser amado. Amar sempre. Chico jamais deverá ser esquecido. A sua obra é tão valiosa, ele foi um intermediário de um legado espiritual tão significativo para a humanidade que a gente tem o dever, inclusive, de trabalhar essa divulgação das obras, desse legado espiritual que ele nos deixou, que já são aí hoje com mais de 450, né, somando algumas inéditas, outras foram publicadas após a sua desencarnação. Entre a década de 1970 e 1990, quando foi, no meu entendimento, o período que Chico estava mais ativo na divulgação do Espiritismo, foi a época do famoso pinga-fogo na televisão, várias entrevistas para as revistas da época, Realidade, Revista Manchete, os jornais, as rádios, né? Nessa época, Chico se coloca como um forte divulgador e explicador do Espiritismo, cresce barbaramente, dobra a população espírita no Brasil, a ponto de chegar, hoje em dia, a ser o maior país espírita do mundo. Praticamente o único país espírita do mundo. Aqui é forte, né? Hoje, segundo uma pesquisa de 2019 para 2020, do Datafolha, 3% da população brasileira é espírita, que daria 6 milhões e pouco de pessoas. E simpatizantes, segundo o estudo da FEB, já de muitos anos atrás, cerca de 30 milhões de pessoas. Eu estimo que hoje esteja em mais de 50 milhões, né? É comum você falar, você ver as pessoas dizendo, não, eu não sou espírita, mas eu simpatizo com o espiritismo. É impressionante, né? Andando pelo Brasil, nós vamos vendo aqueles centros espíritas mais centenários, né? Centros que já têm 50, 60, 70 anos, muitos deles, na história, eles falam, isso aqui foi sugestão de Chico Xavier, esse centro aqui começou, né, com Chico, começou por orientação dele, quer dizer, a orientação que ele deu para tantos centros, para tantos médiums. Hoje nós temos mais de 2.000 instituições espíritas filiadas à União Espírita Mineira no estado. E dessas 2.000 instituições, nós acreditamos que umas 60% delas têm referência direta a Chico Xavier em seus nomes, que são espíritos como Emmanuel, André Luiz, Casimiro Cunha, Sheila, entre outros, que foram espíritos que se tornaram reconhecidos através do Chico. E além dessas instituições, outras tantas foram criadas por orientação direta, por conversa, pelo exemplo que o Chico trouxe para todos nós. Então nós podemos dizer que se Minas Gerais tem o número de casas espíritas que nós temos hoje em função de Chico Xavier. Depois do incêndio de Joelma, em 74, saiu aquele livro Somos Seis, e a gente ali conheceu o Augusto César Neto na leitura, e depois veio Jovens no Além. E quando o Chico lança em 78 o livro Falou e Disse, nós nos aproximamos a esse espírito e que foi que fundamos a Mocidade Espírita Augusto César Neto com esse nome. E como no livro havia o endereço da Dona Orlando, a minha namorada, atual esposa,
manda uma carta comunicando que Pindamonhangaba acabara de fundar uma mocidade espírita com o nome do filho dela. O museu não foi da minha cabeça. O Chico me falando, quando ele esteve na França, ele visitou o Honoré de Balzac. Então ele gostou muito, que era na própria casa. Então ele me aconselhando a fazer desta casa o museu que ele viu na França. Ele estava em companhia do Valdo Vieira. Com várias mudanças, após o desencarne do nosso amigo e benfeitor Chico Xavier, a residência sofreu várias adequações para que fosse aceito realmente como museu e ser registrado oficialmente no país. Eu lembro de conversando com a doutora Marlene sobre o movimento que ela fez com o marido dela, o deputado Freitas Nobre, no início dos anos 80, para que ele ganhasse o Prêmio Nobel da Paz. E foi feito um grande movimento no Brasil e no exterior, mais de 2 milhões de assinaturas em favor da candidatura dele ao Nobel da Paz. E o Freitas Nobre, que era deputado, muito amigo dele, se deu a tarefa de pesquisar as instituições que foram fundadas pelo Chico, instituições de caridade, creches, orfanatos, hospitais, asilos, até mesmo instituições espíritas, que foram fundadas diretamente com a orientação do Chico. E ele, quando chegou ao número de 3.000, olha só, espalhadas pelo Brasil inteiro, ele cansou e falou com a Marlene. Eu falei, Marlene, agora eu não faço mais. Já tem 3.000 instituições, já cansei. Não para de surgir uma ou outra instituição que foi fundada pelo Chico. Então, essas pessoas são multiplicadoras, são filhos e filhas de Chico Xavier, que, por sua vez, estão criando aí os seus netos e netas, espalhando a obra dele, que, na realidade, não é a obra dele, é a obra do Cristo. Em 2017, nós recebemos da Comunhão Espírita Cristã o primeiro centro que o Chico fundou aqui em Uberaba, uma documentação vasta de caráter histórico, um monte de jornais, documentos de época, da época que o Chico ainda trabalhava na Comunhão Espírita, juntamente com o Valdo. A diretoria da Comunhão Espírita, então, entra em contato conosco e a gente faz uma averiguação e recolhemos todo esse material e trouxemos aqui para o memorial. Então pensa, esse material da década de 60 ficou fechado aí quase 60 anos, né? Então vocês imaginem o estado de deterioração, de sujidades que haviam nesses documentos. Então hoje a gente ainda está em processo, porque são muitos documentos, é um trabalho minucioso, delicado, não é um trabalho ágil. Aqui essa extensa quantidade de jornais, documentos também, publicações, revistas, jornais, que tratam aí da memória espírita. A gente ficou até encantado de ver a diversidade de publicações espíritas. São mais de 100 tipologias diferentes de jornais espíritas, né, em português. Tem em inglês também, tem em outras línguas, que nesse armário já são documentos que foram mais trabalhados. Então aqui eles já foram catalogados, já foram numerados, então aqui o visitante, o pesquisador já pode solicitar, tem um arquivo geral com todas as informações. Isso aqui são os escopos de livros que ele trocava com as editoras, né? Haviam as trocas por meio destes livros aqui. Esse aqui, por exemplo, antes de ser publicado, esse aqui era mandado para a editora, havia-se aí depois um comentário. Esse aqui, no caso, é o Conduta Espírita, são os originais. Então, esse aqui era trocado e era interessante porque a editora solicitava algumas mudanças. E ele falava assim, não, tenho que consultar os espíritos para ver se essa mudança pode ser feita. A primeira história mais de vulto que nós descobrimos nesse processo de higienização foi a intenção de se construir na década de 60 um espaço de memória espírita aqui em Uberaba. Esse projeto foi desenhado pelo arquiteto Oscar Niemeyer
a pedido da direção da Comunhão Espíritas e de outros membros de instituições espíritas pelo país. E nós descobrimos toda essa documentação, as cartas, descobrimos também que já havia todo o material comprado, a área destinada ao que eles chamavam de exposição espírita permanente. E esse espaço teria biblioteca, exposições, rádio, enfim, seria um espaço muito comunitário, um projeto bem interessante. E, infelizmente, ele não seguiu adiante, apesar de estar bem adiantado. E aí isso é uma questão que a gente vai descobrir por meio das pesquisas. Então, atualmente, esse material a gente quer saber por que não foi para frente. Por que um projeto dessa envergadura, com todo o recurso, com área disponível, não seguiu adiante? Né? Então, são questões aí que essa documentação pode suscitar aos pesquisadores. O Chico elevou o nome de Uberaba a níveis internacionais, é indiscutível isso. E ele modificou a cultura local. Eu chego a dizer isso, porque o Chico ele está em cada cidadão uberabense. Todo mundo tem muito orgulho de dizer do Chico. E ele representa, né, um legado de valores universais inestimável para o Brasil. Agora, imagina você ter a oportunidade, o município ter a oportunidade de ter isso aqui, né? As pessoas convivendo no cotidiano, porque o Chico saía pelas ruas, cumprimentava as pessoas, conversava com as pessoas. O Chico fez um trabalho maravilhoso na divulgação do Espiritismo, na educação do que é o Espiritismo, e se materializou algumas coisas. E trouxe um pouco do catolicismo para dentro do Espiritismo, trouxe um pouco da religiosidade para dentro dessa filosofia que é o Espiritismo. Isso em nada mancha a sua reputação, muito ao contrário. Ele tem um mérito espetacular, a começar do jeito como se relacionava com as pessoas, pobres ou ricos, famosos ou não, né? Recebia todo mundo lá. Eu sou escritor, eu estou para escrever vários livros que não escrevo. Por quê? Por falta de disciplina, como disse Emmanuel para Chico, né? E Chico ficava madrugada escrevendo. E vários estudos que surgem em torno das suas obras, né? Que viram peças de teatro, viram filmes, né? Viram animações, viram contos, viram cordel, viram música. Olha, vira de tudo. André, não vale a pena dizer às pessoas que você está vivo. Não adianta. Para saber a verdade, os seres precisam de alguma espiritualidade, seja ela qual for. Emmanuel, eu não tenho a sua fé. Acho que a gente não pode mesmo, querida. De verdade. É amar, mais ou menos. Ele é nosso Chico, é nosso filho. Como já se viu criança vir falar dessas coisas, coisa ruim? O Chico dizia assim, vocês artistas que são espíritas na vida particular, precisam começar a fazer coisas para mostrar para as pessoas que trabalho é esse, é um compromisso que vocês têm. E cada vez que se falava com ele, tipo assim, Chico, nós vamos fazer uma peça de teatro psicografada por você, por Divaldo, falando da espiritualidade, ele falava assim, ele respondia, que coisa bonita, meu filho. Aí passava um tempo, novo encontro com o Chico, Chico, olha, a gente está com a ideia de fazer uma peça de teatro aí que fala sobre espiritualidade, reencarnação. E ele dizia, que coisa bonita, meu filho. Passava um tempo, mais uma repetição da história. Que coisa bonita, meu filho. Aí ele falou assim, peraí, eu estou começando a ficar preocupado com essa história. Daqui a pouco eu estou desencarnado, vocês também estão desencarnados. E vocês vão dizer para mim assim, Chico, nós vamos fazer uma peça espírita. E eu dizendo, que coisa bonita, meu filho. Começa a fazer a peça logo. Mas você sabe qual era o problema que a gente tinha, que a gente se preocupava? Era uma coisa nova. Nunca tinha acontecido no teatro. Como é que vai ser? O público vai aparecer para assistir um espetáculo e fala sobre reencarnação, outras vidas, psicografia, Chico Xavier. Chico, mas como é que a gente vai fazer se o público não aparecer no teatro para nos assistir? Ele disse, não, pode entrar em cena e fazer na hora marcada que o teatro vai estar lotado de espírito para assistir vocês. E assim foi feito e virou um grande sucesso, que foi o espetáculo Além da Vida, capitaneado pelo pajé da tribo, que deve ser homenageado sempre, Augusto César Vanucci. Comecei a trabalhar com a Ivani Ribeiro
Nós estávamos fazendo Mulheres de Areia, em 1993. A viagem é uma história que a gente queria passar com uma mensagem que existe vida após a morte. Era uma novela da Sete que bateu todos os recordes. E assim, nós não tivemos um problema em nenhum momento com nenhuma religião. E quando eu tinha alguma dúvida, eu falava com quem? Com o Chico. Assim você receberá o apoio e a orientação dos espíritos superiores, reencontrando dessa forma, através da luz, o verdadeiro caminho para a paz e para a evolução espiritual. A primeira versão ela concebeu lendo o livro do Chico Xavier. E ele disse que não via sempre, porque ele trabalhava muito, né? Mas o que ele via, ele sempre falava: nossa, minha filha, tá lindo, vocês estão pondo, é ótimo, podia ser muitas e muitas dessas novelas, né? Ele ficava abismado de não ter tido nenhuma crítica. Ele dizia: como vocês conseguiram nenhuma crítica? Porque nós colocamos personagens que acreditavam e personagens que não acreditavam. Foi assim maravilhoso, viu? O retorno da novela Viagem, até hoje, né? Já passaram 5 vezes, reprisaram 5 vezes e ela está aí no sucesso, né? Eu fiz uma novela chamada A Viagem, que era uma temática espírita, era uma novela da Ivani Ribeiro. E nós fomos a Uberaba para... O Chico nos concedeu participar de uma sessão de desobsessão. Porque como nós íamos mostrar uma cena, eu fazia uma médium que recebia o espírito do Alexandre, que estava obsediando a família toda, e eu tinha que doutriná-lo e conversar com ele, explicar e tal. Então o Chico nos concedeu que nós assistíssemos essa sessão. E aquilo me bateu com uma força assim, muito grande, dentro do que eu já conhecia. Quando foi um pouco depois, eu fui fazer uma novela com o Carlos Augusto Strasser, que era o Profeta. Nós fomos de novo a Uberaba, com a equipe da novela, e Chico nos recebeu, nós participamos com ele daquela doação de pães que ele fazia para as famílias, do Evangelho, né, o ar livre, tudo muito bonito. E assim, aquela energia que a gente sentia na reunião com o Chico era uma coisa fora do comum. Era uma coisa que dificilmente a gente sente em qualquer outro lugar, né? Então, quando a minha filha desencarnou, nós produzimos Violetas na Janela, o grupo que estava produzindo o Cândido Chico Xavier me convidou para dirigir. Eu não quis aceitar porque eu estava muito envolvida com Violetas, a gente viajava muito, eu gravava novela também e estava totalmente sem tempo. Enfim, eles insistiram tanto que eu aceitei com a seguinte condição: nós vamos mandar esse texto para o Chico e eu quero que o Chico autorize, porque eu não me sinto capaz de fazer qualquer coisa sobre a vida dele que ele diga: não, isso aqui não foi assim, isso aqui está errado, não condiz com a verdade. Então isso foi aceito, nós mandamos o texto para lá. Na época, o filho do Chico, Eurípides, que leu, a nora dele ainda estava lá também, e disseram que estava tudo ok. Então eu comecei a dirigir o espetáculo. Então, na realidade, não fui eu que quis, foram eles que me quiseram, né? E o espetáculo ficou muito, muito lindo. Eu fui convidada para fazer um filme, Joelma, 23º Andar. Esse filme foi baseado numa história de um livro do Chico Xavier, que era a história de uma menina, Volkmar, que morreu no incêndio do Joelma e que entrou em comunicação com a sua mãe através das psicografias do Chico Xavier. Eu fui procurada para fazer esse filme pelo Souza Lima, que era o produtor. Ele era um repórter cinematográfico. E então ele tinha um material muito grande dos incêndios do Andraus e do Joelma. E ele queria fazer uma fusão desse material documentário com a ficção da história dessa menina
que morreu no incêndio e que entrou em comunicação com a mãe através das psicografias do Chico Xavier. Me procuraram. Eu falei, puxa, e como é que vocês conseguiram essa autorização? A mãe dela autorizou? Assim, pois é, a mãe dela disse que só autorizaria se ela mesma desse autorização. Recorreram ao Chico Xavier e conseguiram uma nova psicografia de Volkmar, dizendo que se as pessoas fizessem o filme como uma bandeira de fé, de esperança, falando um pouco do processo da passagem para o mundo espiritual, que ela não só autorizaria, como ela ajudaria nesse processo. Eu fiquei muito tocada com essa resposta. Sim, eu vou fazer o filme com esse espírito, com essa vontade de ajudar as pessoas a entenderem um pouco melhor a espiritualidade. Que não é tão difícil compreender a morte como uma porta, uma passagem para uma nova dimensão existencial. Então, eu acho que esse filme abriu uma porta de entendimento para as pessoas, um pouco sobre a espiritualidade. Acabou sendo um dos primeiros filmes espíritas que fizemos no Brasil. E fico muito feliz que o Chico Xavier tenha sido esse canal, essa possibilidade de compreensão do que significa a espiritualidade. Ele me mudou. Foi mesmo? A sua pessoa, Nelson? Ele é muito grande para que eu, pequeno como sou, não mude. Ele é muito grande. A oportunidade que nos foi concedida hoje. O que mudou exatamente em você depois de Chico Xavier? É meio presunçoso eu dizer isso, mas eu me tornei uma pessoa muito melhor. Eu devia ter aprendido isso mais cedo. E onde você vê isso, esse seu lado melhor? Eu tô mais tolerante, eu tô mais calmo, eu tô mais disposto a entender o outro, eu tô mais generoso. Eu era chatíssimo, eu era uma peste, comparado com o que eu sou agora. Não é verdade, Perdoai as nossas dívidas. Eu oro. Assim como perdoamos aos nossos. Faço minha prece todas as manhãs. E você não fazia isso antes? Não. Mudou em alguma coisa também o ator, a sua arte? Eu acho que sim, porque me deu uma capacidade maior de me entregar ao isso que eu estava falando da fantasia. Me deu uma generosidade maior para ser fiel ao que eu vou interpretar. Minha filha, as pessoas que partiram desejam tanto contato quanto as pessoas que ficaram, porque a saudade é uma dor que fere nos dois mundos. Todas as emissoras de televisão do Brasil fizeram especiais com Chico Xavier. Todas. E era o departamento de jornalismo e era o departamento de entretenimento. Repito mais uma vez para o telespectador que fugimos da nossa norma de trabalho, tendo cuidado de manter as perguntas escritas para rigorosamente repeti-las. Então não foi só o povo que ficou perto do Chico. Existem vários livros de biógrafos. E o Chico tem mais de 200 biógrafos. Chico Xavier tem 10 filmes, ou falando da vida dele, ou falando da obra dele. São 10 filmes, entre documentários e filmes de ficção. Então, nós estamos falando de um homem único no século XX. Não existiu ninguém igual Chico Xavier no século XX. É a maior antena psíquica do mundo nesse período. O primeiro biógrafo do Chico foi Ramiro Gama. Aliás, a conhecida obra Lindos Casos de Chico Xavier. Particularmente eu gosto do trabalho, mas tem alguns pesquisadores que têm relatado que o processo de mitificação da figura humana do Chico teria surgido com esta obra.
Aliás, como pesquisador da vida e obra do Chico, o meu grande desafio, e tem sido até hoje, é esse distanciamento entre o pesquisador e o sujeito ou objeto a ser pesquisado. Isso é um desafio para mim, porque eu estou emocionalmente envolvido nessa história. Todos os meus livros tem Chico Xavier. Esse aí eu quis me dedicar, né, ao Chico homem e ao Chico médium. Eu alterno capítulos de mensagens recebidas pelo Chico com capítulos de mensagens ditas pelo próprio Chico. Né? Coisas que ele disse, que ele falou, né? Não ouvindo Emmanuel, mas ele Chico Xavier, o homem Chico Xavier. Então, esse livro ele vai muito por esse caminho, porque eu tenho uma preocupação. É claro que uma preocupação humana de alguém que não tem a perspectiva do mundo espiritual. Eu temo que a obra do Chico seja esquecida. Bom, por que eu resolvi escrever a biografia do Chico Xavier? Por um motivo bem óbvio, por interesse jornalístico. Eu achei que ia ser uma facilidade, que eu ia chegar lá em Uberaba e o Chico ia ficar muito feliz, ia ficar honradíssimo. Não foi nada disso. Eu cheguei lá, todas as portas se trancaram para mim, todas, ninguém queria que eu chegasse perto do Chico. O Chico estava com angina gravíssima, tinha acabado de sair de várias crises de pneumonia, não ia ao centro há muito tempo, ao Grupo Espírita da Prece. As caravanas que lotavam o Grupo Espírita da Prece já não iam mais para Uberaba, em busca das mensagens psicografadas. E eu resolvo, então, logo no segundo dia, usar um truque. Eu uso um truque. Eu ligo para o Vivaldo, que era... Eles consideravam um filho adotivo do Chico, né? Chamavam o Chico de pai. E eu liguei e falei, Vivaldo, olha, eu sou um jornalista do Rio de Janeiro, eu estou escrevendo uma matéria, um grande painel do Espiritismo, painel histórico do Espiritismo no Brasil. Você me receberia na sua casa e tal? Não, recebo. Entrei com gravador, né, com caneta, bloquinho, e eu já estava perto das perguntas sobre hábitos do Chico, manias do Chico, medos do Chico, intimidades do Chico e tal. Eu ia entrar nessa pauta e toca a campainha ali no cômodo. Tocou a campainha, o Vivaldo olha para mim e fala assim, é meu pai, ele tem um interruptor do lado da cama, deve estar precisando de ajuda. Aí eu falei, tá bom. E aí eu paro o gravador e ele sai. E eu me lembro exatamente. Mal ele some pela fresta da porta, está aqui, a minha mão que está segurando a caneta, a mão direita, ela esquenta, só a direita, muito violentamente, muito violentamente. Eu jogo a caneta em cima do sofá, corro para a porta, abro a porta, giro a maçaneta, abro a porta, vou para o quintal. Aí o Vivaldo aparece no alto da varanda, olha para mim com a expressão bem irritada, bem tenso. Olha e fala assim, parabéns, meu pai mandou dizer que seu livro vai ser um sucesso. E aí eu subo as escadas, peço desculpas, pego meu bloquinho, pego minha caneta, meu gravador e volto pro hotel, com muita vergonha. No dia seguinte, eu fui ao Grupo Espírita da Prece. E quem aparece? Para surpresa de todos que ficam se olhando assim, o Chico aparece. E ele se senta exatamente a 2 metros de onde eu tô. E eu cheguei e falei o que eu tinha ensaiado falar. Eu falei, Chico, eu sou um jornalista lá do Rio de Janeiro e eu queria a sua autorização para escrever a sua biografia. E aí o Chico olhou para mim e falou, só Deus autoriza.
Eu olhei para ele e falei, e Deus autoriza? E aí ele olhou para o alto com aquela paciência infinita dele, ficou em silêncio assim, e aí olhou e falou, Deus autoriza. Falo com os meus amigos, com a minha família, eu falo por último que eu estou muito cansado, estou muito doente. E aí ele foi embora e eu fui em frente. Fui uma das primeiras também pioneiras a trabalhar em traduções de Chico. A primeira delas, né, a obra de Emmanuel, o Pão Nosso. A primeira tradução que foi feita assim pela gente. E em algumas ocasiões, também justamente nessas obras de tradução, porque as traduções do idioma inglês possibilitaram a tradução para outros idiomas da obra de Chico, como por exemplo o finlandês. E uma vez estando na Finlândia, para justamente, né, fazer o lançamento lá de alguma das traduções de Chico para o finlandês, que foram feitas do inglês, a partir do inglês, nós sentimos muito forte a presença dele e as palavras que ficaram marcadas em nossa mente, que nós pudemos transmitir àqueles que estavam lá e estavam se dedicando. E uma coisa que nós temos que pensar, né? É lógico que esses benfeitores, isso não é privilégio nenhum, não. Todos nós que estamos neste trabalho de divulgação, né? É lógico que esses benfeitores que se dedicaram a vida inteira, tudo deles, para que esse trabalho, né, que vem, né, que é o trabalho de Jesus, tenha continuidade, eles vão estar realmente nos auxiliando. É difícil demais você conviver com uma pessoa dessa envergadura, uma pessoa que era um portal para a espiritualidade, um portal transparente para a espiritualidade, e você não ficar assim babando, não ficar abismado, impressionado. Porque essas pessoas que são muito geniais no que fazem, elas deixam uma marca. Imagina a marca que o Chico deixava. E o Chico nunca foi a fim de que fosse idolatrado, nunca quis ser uma pessoa idolatrada. Nós, pela nossa pequeno conhecimento, que punhamos ele no pedestal. Assim como outros médios, hoje em dia, tentam se colocar no lugar de Chico, sabendo que Chico não era assim. Chico não queria essa imagem, né, de ser, ao contrário, ele queria ser igual a todo mundo, queria se colocar no mesmo patamar. Na verdade, ele se achava no mesmo patamar, né? Então eu não fui porque eu achava absurdo as pessoas irem em caravanas lá para beijar a mão de Chico, sabendo que ele não era incentivador disso. Quanto a mim, sou apenas médium. E médium muito falho. E os médios se continuam uns aos outros através do tempo. Não me sinto com qualquer tarefa especial que exija um continuador ou uma continuação específica, porque o trabalho que tem sido conferido a mim pela bondade dos mensageiros da espiritualidade superior é um trabalho que poderia ter sido entregue a qualquer outro médium. Eu não tenho a pretensão de ter substitutos, porque estou na condição da grama. Quando um pé de grama desaparece, outro pé de grama vai surgindo. Ele gostava sempre de colocar a doutrina em primeiro lugar. As pessoas, elas não podiam ver nele algo a seguir, a exaltar, mas sim todo o conteúdo mediúnico, evangelista da doutrina e de ciência, né? Porque a gente não pode esquecer que o espiritismo é uma ciência. A obra do Chico não é só para os tempos de agora. Os próximos 200 anos, ainda nós vamos estudar a ciência, sobretudo a ciência. Vai ver nas obras do Chico
comprovações, revelações que aí vão encantar o mundo. Estudar a obra do Chico é um movimento relativamente recente, eu diria. Mas hoje a gente tem teses de doutorado sobre a obra do Chico, nós temos dissertações de mestrado, analisando aspectos da mediunidade, aspectos dos autores que ele psicografou, e a gente vai percebendo que só começamos. Muitas revelações que estão contidas na coleção André Luiz, a ciência já comprovou e vem comprovando ao longo do tempo. A primeira delas, que a gente pode talvez ressaltar, é a própria função da glândula pineal no nosso corpo, que até 1959 era uma glândula que era um resquício da nossa evolução. André Luiz vem antes de 1959, em 1939, 1945, em algumas obras, Missionários da Luz principalmente, e diz: a glândula pineal é a glândula da vida mental. Uma das teses científicas é a de que na cabeça dos médiums mais desenvolvidos, você teria uma glândula, que é a glândula pineal que tem aqui no cérebro, que ela seria mais ativa. Então a quantidade de cristais nessa glândula, ela seria até maior, e essa glândula funcionaria mesmo como uma espécie de válvula mesmo, de antena, capaz de captar essa energia, decodificar essa energia, e essa energia então impregnada, né, dessas informações, ela seria decodificada então por esse médium. É como você pegar um prato e você erguer o prato num dedo. Lá é o centro de massa. O centro de massa, ou o ponto de convergência eletromagnético das relações entre o corpo e o espírito, é a pineal. A pineal é um órgão da mediunidade, porque plano astrofísico pode ser um planeta, pode ser uma estrela, pode ser uma galáxia, como pode ser outra dimensão do espaço. Então o fato dela se relacionar com estruturas astrofísicas faz com que ela se relacione com outras dimensões do espaço. E daí a comunicabilidade. Nós temos uma pineal vista como se fosse numa lente de aumento. Vamos dizer, aqui outra pineal, não é? Mas aqui já é o microscópio eletrônico vendo lá dentro. Se você tirar essa capa conjuntiva de células, vai aparecer essas estruturas aqui, olha, que parecem, olha, amoras dentro de casulos. São feitas de cristal de apatita. Então quem achou que não tinha bola de cristal na cabeça? Tem. Na minha hipótese, como essas estruturas são diamagnéticas, elas regulam a captação magnética da pineal. Ao contrário do que se pensava, que a glândula pineal ela calcifica, ela forma estruturas funcionais, segundo a minha hipótese de trabalho. Ou seja, elas têm uma função dentro da glândula, não é uma que nem pedra de rim, por exemplo, que é retirada do organismo. Ela está incorporada no organismo, tem circulação sanguínea, tem trocas metabólicas, é interagente. Se você fraturar um cristal, ele tem lamelas concêntricas como se fosse uma cebola. Isso indica a idade da pessoa. Então, aqui é uma pessoa jovem, aqui é uma pessoa idosa, muitas lamelas e finas, e elas se acavalam. Cada pessoa tem um perfil que está implicando na sua, segundo minha hipótese de trabalho, está implicando no seu padrão de captação magnética. Quando os animais vão migrar, eles usam essa estrutura para perceber os eixos magnéticos do planeta para poder servir de trilha. Então os pássaros migram, os pássaros têm muito desenvolvido isso. Eles migram pelos eixos magnéticos. Quem percebe é a pineal. Eu leio o Chico desde os meus 13, 14 anos. E toda a minha estruturação de linhas de pesquisa é tirado da obra do André Luiz. Teve um trabalho que a Associação Médica Espírita fez com colegas, mostrando que o Chico se antecipou ao conhecimento de pineal da época, no André Luiz. E uma curiosidade é que esses médicos, quando tiveram acesso a essa revelação,
foram até Uberaba e foram falar com o Chico, pedindo uma revisão da obra, porque não tinha sentido a revelação que ali estava contida. A ciência não enxergava daquela maneira. O Chico então recebeu esses médicos e diz assim: queridos amigos, eu peço permissão para dizer para vocês o que André Luiz está me dizendo aqui, que de fato o que está escrito lá é realidade e nós não podemos mudar isso. Talvez ele tenha sido até um pioneiro nisso, assim, porque ele tinha fascínio e ele apoiou muito a homeopatia, né, e o desenvolvimento da homeopatia no Brasil, ali no interior de Minas. Então, ele valorizava muito o uso de ervas, ele ajudava algumas pessoas a preparar realmente remédios a partir da manipulação de ervas, e essas receitas ele trazia, né, muito segundo ele, da espiritualidade mesmo. Então ele trazia receitas da equipe do Dr. Bezerra e falava para as pessoas: olha, manipula, mistura isso com isso que você vai encontrar a cura. Essa história começou em 1973, com João Nunes Maia, quando ele foi fazer o lançamento do livro Além do Ódio, dentro de um sanatório, Santa Isabel. E ao término do lançamento, Tejo entra um espírito de muita luz e fala: João Nunes, pega um papel e uma caneta, que eu vou ditar para você uma fórmula. Aí o tio Nunes começou a escrever a fórmula. Aí ele estava esperando a assinatura, né? Quem é esse espírito? Ele só escreveu Vovô Pedro. Para as coisas simples, um nome simples. Em relação à pomada, já tinha 9 anos que Nunes tinha psicografado a fórmula da pomada. Ele dizia para nós: olha, pela minha amizade com Chico, eu tive medo que Chico começasse a falar bem da pomada e ele fosse criticado por causa de pomada. Então eu fiquei quieto. Foram 9 anos em que Nunes não falou com Chico sobre pomada. O Chico escreveu assim para o Nunes: Nunes, meu amigo, como você me deixou tanto tempo sem essa pomada. Agora ninguém sai de perto de mim com a mão vazia, com as mãos vazias, porque na mão de cada um que chega perto de mim sofrendo, eu coloco um pote de pomada. E muitos viam os bolsos do Chico engordurados, porque ele enchia de pomada, de potinho de pomada, né? O Chico escrevia várias cartas e ele dizia assim: Dr. Bezerra está dizendo que a pomada serve para isso, para isso, para isso. E foi o Chico que foi construindo para nós os vários pontos que a pomada atuava, na medida que ele escrevia essas cartas. O que é que o Nunes fez? Uma vez o Nunes reuniu de todas as cartas, carta por carta, o que é que o Chico dizia. Dr. Bezerra falou que serve para isso, serve para aquilo. E fez como se fosse uma bula. Numa das nossas idas lá em Uberaba, ele falou: ô Chico, eu escrevi tudo aquilo que você pôs nas cartas. Eu queria que você olhasse para ver se está certinho, se teria mais alguma coisa a acrescentar. Ele disse assim: ô Nunes, faltou uma coisa aqui nessa bula. Faltou você escrever: cura também a alma. A pomada, ela não motiva a gente ao fanatismo. A evidência é científica, ela é real, ela é natural. Nós fazíamos, antes da pandemia, 750 mil por ano
no Brasil. No Maria Nunes, aqui em Belo Horizonte, a gente estava fazendo 200 mil por ano. A fórmula foi recebida em 1974. Em 1990, eu assumi a presidência da Associação Médico Espírita de São Paulo. E em visita ao Chico, eu disse que coisas muito difíceis estavam acontecendo, porque grande parte da diretoria havia pedido demissão e que eu tinha assumido. Ele disse que eu me mantivesse firme, porque o Dr. Bezerra de Menezes iria me ajudar e que a Associação Médico Espírita tinha um papel muito importante a desempenhar no país. Porque a Associação Médico Espírita do Brasil e todas as AMES, ela tem por finalidade levar a alma à medicina, no duplo sentido. A alma como pesquisa científica, para a evidência à classe médica da existência dela. E a alma como calor humano, a humanização da medicina. E o movimento já avançou há muito tempo já para o exterior, com associações médico-espíritas em Londres, a Associação Médico-Espírita nos Estados Unidos e também a própria Associação Médico-Espírita Internacional. Tem o movimento médico-espírita em Portugal, na Argentina, no Uruguai, e isso vem cada vez mais crescendo. Penso que 20 anos, a maior celebração é a gente aprofundar nessa obra. Buscar, extrair. Porque ela tem de tudo. Uma em especial é a obra O Consolador, editada pela FEB em 1941, onde é perguntado a Emmanuel se é um erro consumir os animais. E Emmanuel responde de maneira muito direta, muito clara e didática que é sim um erro de enormes consequências, dos quais derivaram numerosos vícios da nutrição humana. E Emmanuel chega a dizer, nessa resposta, que nós não precisamos consumir os animais para obter os nutrientes que necessitamos à nossa subsistência. Então, uma resposta muito direta e uma resposta da década de 40. Então, já estamos aí há 80 anos dessa resposta. Então, é um incentivo, é um estímulo, é uma referência muito direta à questão da alimentação vegetariana na obra espírita. Nós temos nos apropriado da cooperação compulsória dos animais há muitos milênios. O nosso corpo espiritual está condicionado, em grande maioria de nós outros, à absorção das proteínas do reino animal. Então, se nós estamos ainda subordinados à necessidade de valores proteicos que recebemos da carne, nós não devemos entrar em regimes vegetarianos de um dia para outro e sim educar o nosso organismo para realizarmos essa adaptação. Conseguimos compilar um documento chamado Catálogo Bibliográfico da Ética Animal Espírita. Nesse documento constam lá em torno de 210 trechos dessas obras espíritas em mais de 100 obras espíritas consagradas. 65%, 70% dos trechos que compilamos dos espíritos a favor dessa evolução nossa para com o mundo natural são da obra de Chico Xavier. Em torno de 140 trechos de André Luiz, Humberto de Campos, Emmanuel e tantos outros benfeitores espirituais que estão na obra, na mediunidade do querido Chico Xavier. O maior legado que ele deixa para o Brasil e para o mundo é a caridade.
E foi feita uma pesquisa espontânea, ele foi eleito, né? Primeiro o mineiro do século, depois o brasileiro do século. E isso não foi uma pesquisa espírita. Isso aqui é interessante. Quando nós olhamos o conjunto da sua obra psicográfica, os seus exemplos de vida, desde Pedro Leopoldo até Uberaba, a sua exposição junto à mídia brasileira e, ao mesmo tempo, o seu aspecto humano, nós definimos Chico Xavier como sendo o homem que é o arauto da paz, o grande exemplo de dedicação ao bem e ao próximo. O homem da era da regeneração, padrão. A simplicidade, a humildade, a modéstia, a operosidade, a doação, a entrega, o amor e a coragem. Porque ele foi muito corajoso em muitas coisas que ele fez na vida dele. É um legado ainda não reconhecido pela humanidade, mas que será, porque as suas obras já são traduzidas em várias línguas e nós vamos observando que, com o passar do tempo, aqueles que debruçam sobre as suas informações passam para o estado de dúvida, aqueles que tinham conceitos diferentes, porque é uma convocação à renovação, à mudança interior, a ser melhor no momento seguinte, a ser mais fraterno, na compreensão de que a vida, ela não se restringe ao nascer e ao morrer. Então, abre um horizonte enorme essas obras. Nós temos médiums no mundo desde que começou a humanidade, mas nunca foi uma relação simples. Eu acredito que o Chico foi o momento em que a simplicidade do médium se conciliou com a profundidade da mensagem. O Chico não teria sido o Chico se ele não tivesse seguido o princípio absoluto de que ele apenas era um condutor de uma mensagem. Por incrível que pareça, as coisas mais simples são as mais importantes. Eu acho que o conteúdo que ele ofereceu ainda precisa ser estudado, como ele mesmo disse, porque por trás desses relatos e dessa história existe uma profundidade que vai para a psicologia, vai para o conhecimento da moral, traz o conhecimento da relação humana, das consequências sociais, né? Então eu acho que a gente tem que estudar com seriedade tudo isso, né? E preservar, porque o legado de Allan Kardec e o legado de Chico Xavier, eles precisam ser ainda compreendidos. A importância que é ter esses livros em inglês, porque eles acabam servindo de base para para traduções em outros idiomas. Então, no alemão, no norueguês, no próprio japonês, né? Hoje, então, nós temos de Chico aproximadamente 35 livros publicados em inglês, né? Não é ainda nem 10%, né? Do que hoje nós temos aí mais de 500 que se fala, né? Então, estamos em processo de fazer mais, sem dúvida alguma. Mas o Chico ainda tem que ser muito mais conhecido, né? No seu trabalho, sem dúvida alguma, será, né? É importante que a gente diga que desde 1974, o jornal Folha Espírita, um mensário, ele é publicado ininterruptamente. Nunca teve um mês em que o jornal não viesse à rua, né? A humildade dele, a sabedoria dele na simplicidade, sabe? Porque às vezes tem pessoas que escrevem livros maravilhosos, mas é de um palavreado tão difícil que a gente não entende, né? E ele não. Eu diria que ele não foi um divulgador do espiritismo, é claro que ele foi, mas ele foi mais que isso, ele foi um educador do espiritismo. Ele explicou o espiritismo para o vulgo, né? Então, enquanto a intelectualidade entendia o espiritismo como uma coisa cheia de lógica, a classe média, menos ilustrada, menos estudada, tinha uma certa rejeição. E com a vinda de Chico, com as obras, os livros dele, os mais de 400 livros psicografados, são muito mais palatáveis, não é? Quando o Chico disse
aceito o mundo e os homens como eles são e continuo eu mesmo. Por isso, Chico nos deu o exemplo de não nos deixarmos levar pelas vantagens que a vida material oferece e vivenciarmos cada vez mais a vida espiritual, que é algo mais importante para a nossa encarnação. Uma das coisas que eu sempre admirei no Chico foi a fé dele, da paternidade do Pai Criador. Para mim, o Chico, dentro da contemporaneidade, foi a pessoa que mais viveu o Evangelho, que mais, para mim, representou Cristo. E eu pude estar perto dele. O que mais o entristecia era causar sofrimentos a alguém, era decepcionar as pessoas, era causar qualquer aborrecimento aos outros. Ele sempre se preocupava com o bem-estar alheio, em não causar prejuízos a ninguém. Então, a sua preocupação era uma preocupação de autodisciplina para portar-se como verdadeiro cristão, seguidor dos princípios do Evangelho que ele soube absorver com tanta capacidade, com tanto exemplo para todos nós. Me parece uma pessoa próxima, uma pessoa, irmão, que está ali do lado, né? Não acima, não lá no alto, até porque ele não quereria. Quando você fala em Chico, o Chico, nossa, um homem bom, um homem do bem. Esse é um santo. A depender da compreensão, a pessoa vai designando. E isso não tem, assim, digamos, região, não tem local. Em qualquer local, em qualquer lugar, a pessoa se sente envolvida quando se fala em Chico Xavier. Aquela música do Fábio Júnior sobre Chico Xavier, quando ele diz no trecho, Chico Xavier não tem tamanho. Isto é uma verdade para mim cada vez mais forte. Amor, caridade e sabedoria. Isso é Chico Xavier. Eu acho que é o melhor título que eu já ouvi, que eu vejo e que eu falo quando me perguntam quem é Chico Xavier. Eu digo, Chico Xavier é um homem chamado amor. O trabalho em nossa vida deve ser constante, porque trabalhar servindo, trabalhar fazendo o bem é realmente o caminho real da felicidade, que é a felicidade legítima para cada um de nós. Nós, como espiritistas, temos o dever de resgatar Chico. Conversando com o editor, falou, Chico jamais poderá ser esquecido. Ele falou, Chico é tão grande que não vai ser nunca esquecido. Aí eu disse para ele, mas nós temos que fazer a nossa parte. Nós agradecemos a bondade de Jesus, a oportunidade que nos foi concedida nesta noite. Dizem que os ingratos perdem a memória e que acabam sem identificar eles mesmos. Quero agradecer a Pedro Leopoldo a reencarnação que me deu, a bondade que me criou e acompanhou todos os passos. Lá nossos pais nos criaram amando a Jesus para nos unirmos com os nossos cânticos do Natal e dizer a todos os nossos amigos presentes aqui ou não em seus lares, glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com todos os homens. Feliz Natal a São Paulo e a todos. Muito obrigado. Com a voz embargada pela emoção, se despede dos telespectadores esta noite, se despede deste auditório, prometendo voltar um dia bom.